Bom, então vou retomar o Teorema de Stokes, né? Bom, a ideia... Vamos pensar assim, nós temos ômega então, tenho aberto ômega em R3, temos um campo C1. E a ideia quer dizer, a gente pode pensar de duas maneiras, né? Pensando assim, se esse campo fosse conservativo, quer dizer, se ele fosse gradiente de alguém, então se eu pegasse aqui um ponto A e um ponto B, eu poderia fazer aqui uma curva C0, começando em A, terminando em B, ou uma curva C1, começando em A e terminando em B, e a integral de f sobre C0 e a integral de f sobre C1 seriam iguais. Na verdade, qualquer curva aqui, quer dizer, f conservativo é equivalente a independência de caminho. Quer dizer, não uma independência absoluta, quer dizer, quaisquer dois caminhos, ou quaisquer caminhos que comecem num certo ponto fixo e terminem num outro ponto fixo, a integral de f sobre C0 é igual à integral de f sobre C1. Ou, alternativamente, né, você pode também dizer assim, né, se você tem uma curva fechada, C assim, então a integral, aqui com a cobra com bambolê, para indicar que C é uma curva fechada, que a integral de f sobre C igual a zero. Isso vale para qualquer curva fechada. Então, na aula passada, eu adotei esse ponto de vista aqui e investiguei o que acontecia se eu fizesse a curva C0, quer dizer, a curva C, andar da posição C0 até a posição C1, criando aqui uma infinidade de curvas, assim, né? C índice S. E observei que aqui, com isso, eu parametrizava, né? Fazia assim, ST, fazer um pouco maior para o pessoal que está vendo no celular não ficar tão triste. S de 0 a 1, T de A até B, e aí para cada S, a gente tem a curva CS. Mas, ao mesmo tempo, isso parametriza, quando a curva CS anda de C0 até C1, isso cria uma superfície φ, que é dada por φ de ST igual a CS de T. E aí nós
olhamos para a seguinte função, I, vou separar ela aqui, né? Função I de S igual a integral sobre CS do campo F. Oi. Essa integral, ela resulta em um vetor? Não, num número. A integral de linha, tá certo? Quando eu faço a integral de linha do campo F, estou fazendo o trabalho. Ou, vamos dizer, a minha motivação seria o seguinte, imagina que existisse uma função f de ômega em R, tal que gradiente de f fosse a minha f grande. Então, eu estou procurando essa fzinha, que eu tenho a f grande e quero achar a f pequena. Então, é claro que duas funções que diferem de uma constante vão ter o mesmo gradiente. Então, eu não posso achar a minha fzinha independente de qualquer coisa. Eu posso, supondo que o meu ômega é conexo, eu posso dizer, não, mas a minha fzinha num certo ponto A vai ter o valor tanto que eu escolhi, ou que me foi dado por Deus, ou porque, sei lá, minha namorada me pediu, ou minha filha que fez essa pulseira aqui, disse, não, pai, pô, bota aqui raiz de 2 e tal. Qualquer coisa assim. Então, eu posso, por exemplo, fixar aqui um ponto A e dizer, bom, eu vou, desconhecendo todos os pedidos que me foram feitos, eu posso inventar que alguém me pediu f de A igual a 0, para facilitar a minha vida. Então, se eu pegar um ponto x qualquer aqui, eu posso fazer o seguinte, eu crio, já que o meu aberto supostamente é conexo, eu crio uma curva C, para manter a nomenclatura, eu vou trocar o nome de x para B, para não enrolar demais a minha cabeça. Então, eu crio a curva C, uma curva parametrizada, eu tenho aqui o meu parâmetro, o intervalo AB, com C de A igual a C de B. E aí, é claro que F, como F de A é 0, né? F de B é igual a F de C de Bzinho. Como F de A é 0, eu posso escrever menos F de C de Azinho. Se não fosse 0, não tinha problema, eu tinha esse valor. Esse aqui eu conheceria. E isso daqui, pelo teorema fundamental do cálculo, supondo que f de c de t seja derivável, bom, a f é suposta derivável porque estou supondo que o gradiente dele é f. E que, então, a derivada disso daqui vai ser o quê? Vai ser gradiente de f, que é fzão. Então, fzão de c de t, escalar c ponto de t. Isso daqui é a derivada de f de c de t. Se isso for integrável, o teorema fundamental do cálculo me diz que a integral de a até b disso é exatamente isso. E isso aqui é o que eu defini como a integral sobre c de f. É um número. Do ponto de vista estritamente matemático, esse número é o número que eu fabrico quando eu procuro a função cujo gradiente é f. Ou, dada a forma linear f,
eu procuro a função cuja derivada é f. Então, eu estou interessado, na verdade, no teorema fundamental do cálculo para funções de mais de uma variável. Esse número. Claro, eu podia ter complicado isso aqui, podia ter posto em vez de pôr um campo de vetores, eu podia ter posto uma matriz e pensado, essa é a minha matriz jacobiana. Quem é a minha função? Mas, no fundo, isso não complica mais, porque a matriz jacobiana, cada linha dela corresponde à derivada de uma das coordenadas da minha função. Então, na verdade, eu estaria fazendo m vezes esse mesmo raciocínio. Então, é isso aqui. Então, se por acaso o meu campo F fosse gradiente de alguém, qualquer dessas escolhas aqui, em qualquer dessas escolhas, essa integral daria f pequeno de B menos f pequeno de A. Então, essas integrais seriam todas iguais. Ocorre, e foi um exemplo logo do começo, que é trivial fabricar campos F que não são gradientes aqui. A maneira mais simples é dizer, bom, F é igual a F1, F2, isso daqui tem que ser derrom Fzinho, derrom X, derrom Fzinho, derrom Y, vou botar F3 aqui, né? Derrom Fzinho, derrom Z. Só que agora, se eu fizer a derivada disso em relação a Y e a derivada disso em relação a X, tem que ser iguais. O que significa que a derivada de F1 em relação a Y tem que ser igual à derivada de F2 em relação a X. Mas eu posso criar F1, F2 como eu quiser. E posso facilmente criar de maneira que isso não seja verdade. Então, está claro que, contrariamente ao caso de uma variável, em que toda função contínua é derivada de alguém, para funções de mais de uma variável, isso não é mais verdade. Quer dizer, é fácil, na verdade, é muita sorte você pegar um campo de vetores que seja gradiente de alguém, mesmo que ele seja, né, já falei isso, sem finito, analítico, polinomial, linear. Você pode fazer isso com funções do primeiro grau e não dá certo. Então, é uma questão que merece ser investigada mais profundamente. Então, esse é o ponto de vista. Ocasionalmente, você pode, vamos dizer, se você gosta de física, né, você olha para isso, mas isso é o trabalho, quer dizer, se F é um campo de forças, isso daqui é o trabalho realizado pela força F ao longo desse deslocamento. Isso aqui é o F escalar ds. Né? Isso aqui é o F. Vou botar flechinhas aqui em cima para os físicos ficarem felizes. Para eles é fundamental ter a flechinha aqui em cima. Então, aqui seria a força F, aqui o deslocamento ds, expresso dessa maneira. Isso aqui é o trabalho. De novo, trabalho é energia, é uma grandeza escalar. Então, a nossa investigação parte dessa constatação, que campos de vetores, mesmo aqueles oriundos das melhores famílias cristãs da nossa sociedade, né, tem lá seu lado negro, ou podem ter, e ter algum daqueles comportamentos desviantes que tanto preocupam tanta gente. Né? Ou seja, podem não ser gradientes de nenhuma função. Então, constatado isso, eu quero entender, eu quero inventar uma explicação, eu quero medir o quanto que meu campo deixa de ser conservativo, sei lá, inventar uma história que
me permita compreender um pouco mais esse tipo de gente que aparece aí. Então a conta que a gente fez na aula passada foi essa. A gente pegou uma coisa extremamente simples. Pegamos a curva C0, a curva C1 e dissemos, bom, vamos andar da curva C0 até a curva C1 fazendo curvas CS aqui. Então a curva está variando da posição C0 até a posição C1. Quando ela varia, como essa integral não tem por que ser constante, essa função aqui, que é a integral de linha do campo F ao longo da curva CS que está andando, isso aqui é uma função que não é mais constante. Eu caí agora em algo que eu conheço. O importante é a gente cair em algo que a gente conhece. Então, o que eu conheço? Eu conheço o seguinte, funções pacatas são constantes. Mas existem aquelas funções rebeldes que variam. E aí essas funções que variam, eu entendo melhor como elas variam, porque elas variam, derivando. A derivada mede o quanto a função deixa de ser constante. Então, na verdade, por trás desse campo F, eu inventei uma função que a cada curva associa a integral de F sobre essa curva. E se eu fizer a minha curva variar de maneira que as extremidades permaneçam fixas, eu crio uma função de uma variável. Isso aqui é uma função, né? I é uma função do intervalo 0, 1 em R. Então eu derivo. Embora a expressão dela seja uma expressão complicada, mas para isso eu já estudei cálculo 1, 2 e tal, integral, já sei umas tantas coisas, né? Eu já tenho condições de derivar essa função. Né? Quer dizer, aqui eu tenho I de S é igual a integral de A até B, de F, de φ de ST, escalar dρ φ dρ t de ST dt. Quer dizer, esse é o CS de t, e esse daqui é a derivada do CS de t em relação a t. Então, bom, está feio e tal, mas eu derivo em relação a S, derivo dentro do sinal de integral, faço a conta. E, fazendo a conta, eu cheguei à conclusão que I' de S era igual a integral de A até B. Acho que eu vou omitir aqui as variáveis ST. Aqui vai ter F' de φ menos F' de φ transposta. Quer dizer, aqui é a matriz jacobiana, derivada de F, então aqui é uma matriz 3×3, uma transformação linear de R3 em R3. Aqui é a transposta, ou a adjunta. E aplicado, quer dizer, isso aqui multiplicado por dρ φ, dρ S, e o resultado escalar. Vou botar uma virgulinha aqui, botar aqui um sinal de produto escalar, dρ φ, dρ t. E isso integrado em relação a t. Isso foi o que apareceu. Aí eu tenho várias maneiras de pensar nisso. A maneira talvez um pouco mais chocante, porque eu introduzi uma novidade, seria dizer, ó, isso aqui é uma forma bilinear simétrica, e isso é um integrando natural sobre superfícies. Mas se eu quiser ficar na paz, assim, eu entendi, estou me acostumando ainda com a ideia do fluxo de um campo de vetores através de uma superfície. Então aqui eu também posso, eu rearrumei isso aqui, magicamente,
né? Olhei as contas e tal, e vi que isso daqui, em linha de S, era igual à integral de A até B de um certo campo de vetores que apareceu aqui. Que tem essa expressão aqui. Esse produto vetorial do nabla pelo F. Esse produto vetorial, por quê? Porque na hora que eu faço a conta, isso aqui apareceu assim, né? E1, E2, E3, D-ROM X, D-ROM Y, D-ROM Z, F1, F2, F3. Tá, não vou repetir as contas agora, mas ajeitei e apareceu esse bicho aqui. Esse cara daqui apareceu multiplicado escalarmente pelo produto vetorial de D-ROM φ, D-ROM S por D-ROM φ, D-ROM T. E D-ROM φ, D-ROM S, ó, é assim, ó. E D-ROM φ, D-ROM T é assim, são os vetores tangentes, quando eu faço a parametrização, os vetores tangentes à superfície aqui, derivada em relação ao parâmetro S, derivada em relação ao parâmetro T. Quando eu faço o produto vetorial dos dois, eu tenho o vetor normal aqui, cuja norma me dá a razão entre o elemento de superfície aqui e o elemento de superfície aqui. Então, cara, isso aqui já está quicando. Eu digo, pô, isso aqui é uma integral de superfície, quase. Só falta eu integrar de 0 a 1. Se eu integrar de 0 a 1, eu estou fazendo a integral sobre essa superfície aqui desse campo de vetores. Mas tudo que eu quero é integrar de 0 a 1. Por quê? Porque se eu tenho I' de S, eu tenho I de 1 menos I de 0 é igual a integral de 0 a 1 disso aqui. Então, eu apago aqui, última chance. Apago aqui e digo, poxa, I de 1 menos I de 0, teorema fundamental do cálculo, a integral de 0 a 1 de I' de S ds. Mas a integral de I' de S ds é simplesmente eu fazer isso aqui, né? Integral de 0 a 1 e botar aqui ds. Só que I de 1 menos I de S é a integral sobre C1 menos a integral sobre C0. Então, isso daqui é igual a integral sobre C1 do campo F menos a integral sobre C0 do campo F. Bom, isso daqui é a versão paramétrica do seguinte, pensa esse campo aqui que apareceu. Surgiu um cara. Surgiu um cara que o Maxwell chamou, Maxwell não chamou de rotacional, ele chamou de rotação, rotation. Pode botar, por favor, bem-vindo, não tem problema não, ninguém vai reclamar, pode dar um tchau para a câmera. Tal. Essas coisas que fazem, vamos dizer, até para dizer para o pessoal que eu não estou aqui fingindo que estou falando para alguém, tem gente mesmo assistindo a aula. Né? No dia seguinte ao temporal, eu dei aula e não tinha ninguém aqui.
Tá? Então, aqui o Maxwell chamou isso de rotation, depois se impôs o nome rotacional. Esse nome ainda vai ser mais bem explicado. Mas então aqui você tem um campo que apareceu, é uma derivada, uma nova derivada de f, né? E que isso aqui significa, de certa forma, eu posso reescrever isso aqui pensando assim, essa φ parametriza uma certa superfície S, quer dizer, isso aqui, posso olhar para isso tudo aqui assim, né? Esquecer essa história toda, fazer uma coisa meio assim, né? E chamar isso aqui da superfície S. E aí, C1 menos C0 significa eu andar aqui e voltar por aqui, então eu dar uma volta no bordo de S. Então eu posso chamar isso aqui de bordo de S. Então isso que está escrito aqui pode ser pensado assim, que eu estou fazendo a integral sobre o bordo de S do meu campo F, ds vetor aqui, né? Porque aqui eu estou fazendo... ds não, aqui eu vou deixar sem ds, senão aqui seria o ds pequenininho, né? Vamos botar o ds pequenininho. dszinho, né? Integral de linha aqui, essa integral de linha aqui, ela está aparecendo igual a essa integral de superfície, que é a integral sobre a superfície S desse cara aqui, esse rotacional de F misterioso, dSzão vetor, que é uma integral aqui. Tem dois parâmetros, mas é isso. Você não tem celular, não? Você não tem celular? Seu celular não bate foto? Você não fotografa esse negócio, fica aí correndo aqui, perdendo tempo. Mas ele compra os celulares caros, paga caro para ter uma máquina fotográfica no celular, não sei o que, um monte de coisa, e usa. Não, copiar faz você não prestar atenção nenhuma. Quando você copia, você não presta atenção, você copia. Quando você presta atenção, você fica lá olhando. Aí ou você dorme, ou você espera aí, me explica esse negócio aqui que eu não estou entendendo porcaria nenhuma. Então, está aparecendo isso numa forma paramétrica. Então, quando for tudo bonitinho, como essa figura aqui, assim, mas isso que está escrito aqui, tem até uma certa riqueza maior, porque, olha só, a minha curva, isso aí vale da seguinte maneira, a minha curva C0, ela pode fazer assim, começando em A e terminando em B. E a minha curva C1 também pode fazer assim, começando em A e terminando em B, de maneira que eu não consigo... Passa para cá, cara. De maneira que eu não consiga nem entender direito o que está acontecendo aqui. Quando a C0 andar até a C1, vai fazer uma superfície toda cheia de autointerseções, completamente maluca, mas não tem problema. Curvas parametrizadas e superfícies parametrizadas podem ser bem complicadas. Ter autointerseções, ter coisas assim, que uma curvinha assim, simples, não tem. Mas o meu teorema garante isso, quer dizer, é porque ele tem uma forma paramétrica. Numa situação mais bonitinha,
ele seria isso aqui. Quer dizer, ele é isso aqui, mas ele tem uma riqueza bastante grande. Então, isso é o que diz o nosso teorema até agora. Eu só queria refazer essa conta, aquela conta que eu fiz ali, só para observar que essa hipótese de que começa em A e termina em B não é tão relevante na história. Eu posso pensar um pouco dessa maneira aqui. Eu vou agora fazer de novo isso para eliminar essa hipótese aqui, depois, mais tarde, eu vou fazer outra versão. Eu vou refazer esse teorema algumas vezes, na esperança, né? Você faz várias vezes, alguma hora você diz, agora eu entendi. Ou então, você diz, agora eu me acostumei, continuo não entendendo, mas... Então, tá, esse é o quadro. Vê se entenderam a figura. Assim, tem essa conta aqui no meio. É claro, assim, tem duas coisas. Tem a conta, que não é nada demais, você faz a conta, e no final da conta você chega a isso daqui. E claro, você olha para isso e diz, pô, continuo não entendendo. Como é que esse negócio apareceu aqui? Então, uma parte do nosso trabalho agora é ainda entender. Isso é um experimento, aconteceu. Eu misturei lá umas coisas, né, e explodiu. E eu estou com a barba queimada e estou tentando entender o que aconteceu, por que queimou a minha cara. Então, vamos fazer de novo, para entender um pouco mais, e depois faremos mais de novo, para entender um pouco mais. Então, vamos continuar assim com essas hipóteses. E vou pensar, vou deixar aqui o meu teorema, aqui ainda assim, né? Na verdade, eu vou pensar agora na superfície mesmo. Quer dizer, eu vou pensar assim, pega aqui variáveis ST, pega aqui, não sei se eu chamo A1, B1 e A2, B2, por enquanto vou ficar assim, A1, B1, A2, B2. Futuramente, acho que eu vou chamar aqui de A10, A11, A20, A21, para preparar, porque quando for em RN, vai começar a ficar esquisito aqui. Bom, então eu tenho isso aqui, e eu tenho uma função φ, está aqui o meu em R3, está aqui o meu ômega, e a minha φ constrói a parametrização dessa superfície. Então, eu vou pensar a superfície como uma superfície parametrizada. Aqui eu tenho o meu retângulo R, está aqui, e o bordo dele é esse negócio aqui, o bordo da φ é isso aqui. Claro que, como é parametrizado, essa coisa aqui pode ser muito mais complicada, mas tem 4 curvas aqui formando o bordo e vai ter 4 curvas aqui formando o bordo. Não está claro por que eu vou, vamos dizer, se eu vou fazer o bordo assim, se eu vou fazer assim, se eu vou botar essas duas para cá, essas duas para cá. É razoável, né, pensar assim, que o bordo deveria formar uma curva fechada, andando assim ou assim. Mas vamos olhar o que vai acontecer. Então, a minha demonstração, a demonstração que eu fiz, me faz acreditar que eu posso fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu olho para essas curvas aqui,
e faço as curvas aqui. Eu tenho, vou andando aqui e vou andando aqui. Então, eu vou fazer de novo, né? Eu tenho aqui φ de A1, B1 vezes A2, B2 em ômega. Eu precisei de segunda derivada na minha demonstração. É meio chato assim, porque no fim o teorema não tem nada que envolva segunda derivada. Na verdade, eu fiz uma segunda derivada, depois eu integrei por parte, a segunda derivada desapareceu. Seria razoável pensar que a φ deveria ser C1, mas talvez na minha demonstração eu precise dela C2. Bom, tem isso daqui, C alguma coisa, né? E eu vou definir C índice S de A2, B2 em ômega por C índice S de T igual a φ de ST. Então, para cada S aqui, S, eu tenho a C índice S. E aí a C índice S vai andando. Repara que agora eu estou meio já... Eu perdi um pouco a motivação inicial, que era que essa integral de linha aqui tinha que ser constante, se fosse conservativo. Agora, mesmo que seja conservativo, essa começa num ponto e termina no outro, essa aqui começa no outro ponto e termina no outro, não tem por que elas serem iguais. Mas a minha demonstração, na hora que eu integrei por partes, eu vejo que a minha CS, quando varia aqui de C0 até C1, ela faz esse rastro que tem a superfície, mas o bordo dela faz um rastro aqui, que são as duas curvas que faltam. Quer dizer, aqui tem duas curvas faltando. Então, talvez as contas me mostrem o que está faltando. Então, vou fazer as contas de novo. Tá? Então, de novo, a gente define I de S igual a integral de A2 até B2 de F de φ de ST, escalar dρφ dρS de ST dt. A derivada de φ em relação a t é o vetor velocidade dessa curva. Então, aqui eu estou falando, isso aqui é F de CS de t, escalar CS ponto de t. É a integral de linha. Agora, isso daqui não tem por que ser constante, mas também tudo bem, eu já fiz esse experimento, vou fazer de novo agora mudando alguma coisa. Então, vou derivar isso. No fim, eu sei que eu não tenho a integral aqui menos a integral aqui. Mas, vou fazer a mesma conta. Então, isso aqui é I' de S, deriva aqui dentro do sinal de integral. Então, integral de A2 até B2 de F' de φ, escalar dρφ dρS, derivando como um produto, tá? Derivado, aliás, dρφ dρS, escalar não, vezes, né? Derivada desse, F' de φ dφ ds, o resultado disso, escalar, aqui é dρφ dρt, tá? O vetor velocidade desse é dρφ dρt. Não adiantou nada vocês pararem de copiar, deixaram eu errar aqui, não falaram nada. Prestando atenção mesmo? Não. Ou então estou de maldade, deixando eu errar. Aliás, no dia que eu dei aula para ninguém, eu errei feio, e graças a Deus, Deus me iluminou e eu vi que estava errado e corrigi. Bom, então, derivada desse, escalar esse, mais esse vezes a derivada desse. Então, mais f de φ, escalar
d-2φ, d-s, d-t, dt. E agora, como no caso anterior, eu olho para isso e digo, aqui tem uma derivada em relação a t. Que se eu integrar por partes, essa derivada segunda vira uma derivada primeira. Claro que eu poderia integrar por partes aqui desde o começo, só que eu ia ter que achar uma primitiva disso daqui, né? Não ia ser muito bom. Mas aqui, esse eu posso achar uma primitiva e posso derivar esse. Então, deu certo daquela vez, agora vamos ver o que vai dar. Então, isso daqui é igual a integral de A2 até B2, de f' de φ, d-φ, d-s, escalar d-φ, d-t. Vou botar já dt aqui. Agora, mais, então, primitiva dessa. F de φ de st, né? Quer dizer, essa vezes a primitiva dessa. Então, primitiva dessa, estou integrando em t. Então, d-φ, d-s, de st, dt, de st, dt não, de st, aqui com A2 até B2. Então, de t igual a A2, t igual a B2. Menos, agora sim, a derivada dessa em relação a t, vezes a primitiva dessa. Então, integral de A2 até B2, de f' de φ, d-φ, d-t, escalar a primitiva dessa, que é d-φ, d-s, dt. Vou apagar aqui o nosso teorema. Então, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro caso. Só que aqui, né, eu tinha, quando essas extremidades estavam fixas, eu tinha que isso aqui dava zero. Dava zero em A2, quer dizer, aqui era t igual a t igual a b, só que eu derivava em s, e nas extremidades o valor da função em s era sempre o mesmo. Agora não dá mais. Então, vou ter que deixar esse cara daqui. Esse daqui junta com esse e faz a mesma coisa. Então, isso daqui é o seguinte, já fiz essa conta. Então, quando eu junto esse com esse, né, a minha conta aqui de rascunho é o seguinte, esse termo daqui é uma coisa do tipo, uma transformação linear A aplicada no vetor U, que é o d-φ, d-s. Transformação linear é a matriz jacobiana lá, a derivada do f. Transformação linear A aplicada no vetor U, d-φ, d-s, escalar o vetor V, que é d-φ, d-t. E aqui eu tenho a mesma transformação linear A, só que agora aplicada no vetor V, escalar U. Isso daqui eu troco por A transposta. Na verdade, assim, por V, A transposta de U, ou A estrela. E aí eu fico com A menos A estrela de U, escalar V. É porque, bom, é uma conta que você faz. A maneira mais simples de você mostrar, faz essa conta 2 por 2, vou fazer essa conta 2 por 2, tá? É assim, ó, A11, A12, A21, A22, U1, U2, escalar V1, V2.
Eu vou botar logo o V1, V2 para ficar igualzinho ao que está ali. V1, V2, o 1, o 2. Aí isso aqui, primeira coordenada vai ser A11, V1, mais A12, V2. Isso daqui você vai multiplicar por 1. E depois você vai somar com A21, V1, mais A22, V2, e vai multiplicar por o 2. Então, essa conta aqui é uma soma que você botou o 1 em evidência e o 2 em evidência. Se você olhar assim, você diz, eu posso botar o V1 em evidência, posso fazer assim, né? V1, e aí fazer A11, o 1, mais A21, o 2, mais V2, A12, o 1, mais A22, o 2. E aí isso é V escalar a transposta U. Então é uma coisa extremamente algébrica e que a melhor maneira que eu vejo é olhar para isso e dizer, eu estou olhando assim, vou olhar assim. Uma vez eu vi uma palestra de um probabilista italiano, professor titular lá no UFMG, e a grande habilidade dele é que ele fazia as contas e aí ele enxergava maneiras de rearranjar as coisas que ele estava operando e transformar em outras coisas. E enxergar o que aquilo significava. Aqui é um caso, assim, que a álgebra talvez tenha uma vantagem. Eu não entendo de estar transposta geometricamente, mas algebricamente é assim. Beleza? Então, dá isso. Então, essa história daqui é isso. Só que a nossa A é a matriz jacobiana de F. U é a derivada de φ em relação a S. É um vetor, d-ρ-φ, d-ρ-s, né? Daqui. d-ρ-φ, d-ρ-s. E tem, aliás, o d-ρ-φ, d-ρ-s é assim, né? Esse daqui é o d-ρ-φ, d-ρ-t. Tá? E aqui você tem d-ρ-φ, d-ρ-s. Então, na hora que você faz isso, faz as contas, você pode reorganizar, como a gente fez na aula passada, e dessas contas aqui, obter que esse negócio que está aqui, esse termo menos esse, dá a integral de A2 até B2, daquele bicho rotacional de F, calculado em φ, escalar, d-ρ-φ, d-ρ-s, vetorial, d-ρ-φ, d-ρ-t. dt. Esse cara daqui é o tal que já apareceu no outro caso, o rotacional, o tal que tem integral de superfície. Agora sobrou esse cara daqui me atrapalhando. Mas, na verdade, ele não está me atrapalhando. Ele é o seguinte, quando C0 andou até C1, apareceram aqui duas curvas que fazem parte do bordo. E essas duas curvas estão aqui na hora que eu integrar, porque eu vou integrar isso em S. Então, isso daqui, eu tenho ainda aqui, mais o termo em B2 é F de φ de SB2, d-ρ-φ, d-ρ-s de SB2, menos, com sinal de mais fica mais bonito de fazer assim, né? Menos aqui é um menos poético, né? d-ρ-φ, F de φ de S A2,
escalar dρφ dρs de S a 2. Então, eu tenho esse menos esse. Quando eu integrar isso em S, eu vou estar calculando, ó, aqui, ó, quando eu faço S, quando eu faço T igual a B2, eu estou, que aqui, ó, esse daqui com S igual a 0, esse daqui vai me dar o C0. Quer dizer, esse cara daqui vai vir aqui. Esse cara daqui, ele vai vir aqui. Mas falta esse e esse. Ó. Quando eu boto B2, esse cara daqui vai vir, digamos, aqui. E quando eu boto o A2, vai vir aqui. Então, aqui está o que está faltando no bordo. Quando eu integrar em S de A1 até B1, eu tenho as 4 integrais que dão meu bordo aqui. Ok? Então, vou escrever isso. Quer dizer, integrando de A1 até B1. Moral da história é o seguinte, vou deixar de um lado essa integral aqui. Então, integrando de A1 até B1, eu vou ter que, onde eu tinha lá, isso aqui é em linha. Então, eu vou ter integral de A1 até B1 de linha de S ds. Bom, isso vai dar I de 1 menos I de 0. Então, vai me dar I de 1 menos I de 0. I de 1 era a integral sobre a curva, aliás, não é I de 1, né? É I de A1, I de B1 menos I de A1. I de B1, na verdade, o problema de usar A1, B1 e tal é que essa curva aqui não é mais C0, né? Essa aqui é a CA1 e a outra é a CB1. Mas não importa, eu vou escrever isso aqui vai ser integral de A1 até, vai ser integral de A2 até B2 de F de φ de B1 T escalar dρφ dρt de B1T dt menos a integral de A2 até B2 de F de φ de A1 T escalar dρφ dρt de A1T dt. Isso aqui simplesmente sai da definição, né? Porque aqui eu escrevi I de S é igual a integral sobre CS de F. Então, eu estou dizendo que a integral de A1 até B1 de I' de S, em relação a S, é o valor de I em B1 menos o valor de I, que é S igual a B1, S igual a 1. Quando eu boto S igual a B1, eu tenho a curva que eu chamei de forma infeliz de C1. Mas imagina se o A1 fosse igual a 2 e o B1 fosse igual a B2. Ia ser mais confuso ainda. Mas tudo bem, que eu chamei de C1 e que corresponde a fazer S igual a B1
variar t. E a curva C correspondente a S igual a 1, eu faço S igual a 1 e vario t. Isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, isso é igual a isso daqui, integrado de 0 a 1. Então, quando eu integro isso de 0 a 1, aqui vai ter a minha integral de superfície. E aqui eu vou ter as duas integrais de linha, que eu vou passar e vou juntar para cá. Então, eu vou tirar... Estão acompanhando o... Não? Olha só. De novo. Eu fiz a curva andar, fiz o S andar aqui, e aí a curva andou aqui. Então, isso define uma curva que varia com S. São curvas CS, com S variando de A1 até B1. Para cada curva, para cada S com S de A1 até B1, eu tenho a curva CS, que está definida no intervalo A2, B2, porque ela depende de T, e ela é dada como CS de T, φ de ST. Aí eu defini essa função que era I de S igual a integral de F sobre CS. Calculei a derivada. Se eu calculei a derivada, se eu integrar a derivada de S igual a A1 até S igual a B1, eu tenho I de B1 menos I de A1. I de B1 é a integral de A2 até B2 de F de φ de S B1 T dρ φ dρ T de B1T dt. Isso daqui é I de B1, é a integral sobre a curva, sobre essa curva aqui. Menos a integral sobre essa curva aqui, que é dada por isso daqui, integral de A2 até B2 de F de φ de A1T, escalar dρ φ dρ T de A1T dt. Então, eu tenho dois pedaços do bordo, tenho a integral de linha aqui menos a integral de linha aqui. Isso vai ser igual à integral de 0 a 1 desse bicho aqui, que é a derivada. Quando eu botar isso aqui, eu já sei o que dá, da minha integral de superfície. Mas esses dois aqui ó, são duas integrais de linha, que eu vou passar para o lado de cá. Então, eu vou somar esse, subtrair esse. Então, eu boto aqui mais a integral. Agora, eu integrei de I' de A1 até B1. Então, integral de A1 até B1, desse termo aqui, F de φ de SA2, escalar dρ φ dρ S de SA2, agora ds, menos a integral de A1 até B1, desse cara daqui, F de φ de SB2, escalar dρ φ dρ S de SB2, ds. Então, passei esse para o lado de lá e ficou igual só a isso. Então, isso aqui é igual a integral de A1 até B1, da integral de A2 até B2, desse bicho aqui, rotacional. Vou botar isso aqui para mim. Rotacional de F, de φ, de ST, escalar, o produto vetorial de dρ φ, dρ S, de ST,
por derrom φ, derrom t de ST, dt, ds. Então, eu refiz meu experimento. Já tinha uma parte dele que já estava mais ou menos manjada, que é essa daqui. E agora, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei um teorema que começa a ter outros contornos. Mas, no fundo, se eu olhar para isso, ó, se eu olhar para o meu teorema agora, essa integral aqui, ó, vou refazer meu desenho aqui, hein? Para ele ficar mais claro aqui. Ó, aqui embaixo eu tenho ST, A1, B1, A2, B2, e aqui eu tenho a φ. Aí, quando eu pego aqui, faço S igual a 1, eu tenho essa curva aqui. Quando eu faço S igual a B1, eu tenho essa curva aqui. E aí apareceu o quê? A integral de f sobre a curva que corresponde a S igual a B1. Então, quando S, vamos pensar que a figura é assim mesmo, né? Quando S anda assim, eu tenho essa curva aqui. Agora apareceu menos a integral sobre a curva com S igual a 1. Então, eu posso fazer o seguinte, é indicar que essa curva está andando assim. Na figura aqui poderia ser uma coisa completamente maluca, mas eu sei que eu estou pegando essa curva andando assim. Agora, quando t igual a A2, eu tenho essa curva aqui, que é esta aqui. Estou pensando assim, né? Que as curvas andam assim. E quando t igual a B2, eu tenho essa curva aqui. Ora, quando t igual a 2, eu estou tendo isso aqui, que é exatamente a integral sobre essa curva aqui, que corresponde a essa. Então, essa aqui está contando assim. E quando t igual a B2, eu tenho a integral sobre essa curva, que corresponde a essa aqui, só que está andando ao contrário. Então, vou fazer isso aqui. Então, não fui eu que decidi, foi Deus. Me deu isso aqui. Na verdade, Deus age depois que eu faço as hipóteses, né? Eu decidi as hipóteses, mas tudo bem. Foi isso aqui. Então, eu vou chamar essa soma dessas quatro curvas aqui, vou chamar de bordo de S. Tá? Não essas quatro curvas, as parametrizadas lá. Então, eu posso chamar isso aqui de superfície S e isso daqui, essas quatro curvas aqui, de bordo de S. E o meu teorema está dizendo, na verdade, numa forma paramétrica, né, eu na verdade, devia sendo mais honesto, a minha superfície S, na verdade, ela é parametrizada, ela deveria ter o nome φ. Tá? Mas para manter uma certa poesia aqui, eu penso que isso, na verdade, não vai depender da parametrização. Se a cara da S for essa, e o parametrizar vai ser isso.
Então, eu posso escrever o seguinte, que a integral sobre o bordo de S do campo F, integral de linha do campo F sobre o bordo de S, é igual a integral sobre S, integral de superfície, do rotacional de F ds. Chamar isso aqui de teorema de Kelvin. É um caso famoso, conhecido, assim, que o Kelvin esbarrou nesse teorema, ficou todo feliz, mandou uma carta para o Stokes, disse, pô, Stokes, olha só que legal esse negócio aí. Aí o Stokes também achou aquilo super legal, e o Stokes organizava um exame, era o responsável por um exame, eu nunca sei se era em Oxford ou em Cambridge, me perdoem lá os ingleses, visto daqui de baixo do Equador, tudo a mesma coisa, né? Eu acho que é lá, eles fazem uma competição de remo, umas coisas assim, lá deles, de inglês e tal, mas, bom, um dos dois lá, o que for vai ficar chateado com a minha confusão, mas o fato é que ele fazia o exame e ele achou aquilo tão legal que ele botou como questão do exame. E aquilo então ficou conhecido como teorema de Stokes. E o Stokes deu tanta sorte que isso daqui é talvez a versão que a gente enxerga em R3 mais claramente parecida com o teorema geral que passou a ser conhecido como teorema de Stokes, que na verdade é um teorema, vamos dizer, que começa lá no cálculo de uma variável, o teorema fundamental do cálculo, passa por Newton, Leibniz, Euler, Green, Kelvin, Gauss, Ostrogradsky, Poincaré, e leva 250 anos para ficar pronto. O Stokes entrou aí meio de propaganda e é chamado de teorema de Stokes. Isso daqui ainda está dentro do razoável, porque isso aqui é uma curva fechada. O bordo, você tem uma superfície, o bordo dela é uma curva fechada. Uma superfície simplesinha, assim. E está dizendo o quê? Que se o campo fosse conservativo, essa integral deveria dar zero. Mas, em geral, ele não sendo, vai dar isso aqui. E você olha que a fórmula desse negócio, a fórmula desse rotacional, claramente, quando o campo F, sendo derivável, é gradiente de alguém, esse bicho dá zero mesmo. Quer dizer, olha só, o rotacional... Se o campo for conservativo, isso aqui dá zero. Tem que dar zero, porque essa integral tem que ser zero. Se o campo for conservativo, isso aqui é uma curva fechada, tem que dar zero. Então, se isso vai dar zero, não é que tem que dar zero essa, né? Na verdade, eu tenho aqui o meu ômega, né? Qualquer superfície fechada que eu construir assim, vai ter como bordo uma curva fechada e a integral vai ter que dar zero. Então, se é zero para qualquer uma que eu faço, né, se for diferente de zero, vamos dizer, se esse negócio fosse diferente de zero, sendo contínuo, fosse diferente de zero em algum pontinho, eu fazia uma superfície que era exatamente ali uma coisa que faria essa integral ser não nula. O que seria um absurdo. Mas, algebricamente, esse cara daqui é zero, né? Porque o rotacional de F é igual a isso, né? Acho que eu vou até homenagear o Hamilton aqui, IJK, em vez de E1 é 2, é 3, né? Dron X, Dron Y, Dron Z, F1, F2, F3. A versão final do vídeo do Hamilton está quase pronta. Acho que mais não sei quantos meses a Luana. Ela me prometeu que esse feriadão ela vai terminar. A Luana é minha bolsista da Belas Artes, que faz o vídeo. Então, isso daqui é o quê? Vai me dar Dron F3
dρy menos dρ F2 dρz. Na segunda, vai dar dρ F1 dρz menos dρ F3 dρx. E na terceira, dρ F2 dρx menos dρ F1 dρy. Ora, se o meu F, que é F1, F2, F3, for igual a gradiente de F, que é dρF, dρx, dρF, dρy, dρF, dρz, se esse bicho também for derivável, quer dizer, se a minha F for duas vezes diferenciável, então cada uma dessas coordenadas aqui é zero. Esse bicho aqui vai ser zero. Então isso aqui até seria meio que... É legal assim, porque você tem um critério para ver se o campo é conservativo. É ver se a integral sobre qualquer caminho fechado dá zero. Só que é um critério não utilizável, vamos dizer. Como é que você vai fazer isso de maneira operacional? Mas você tem esse critério aqui, que é testar as derivadas, quer dizer, a derivada desse em relação a y contra a derivada desse em relação a x, derivada desse em relação a z contra desse em relação a x, a derivada desse em relação a z contra a derivada desse em relação a y. Isso é operacional. Quer dizer, operacional com aquelas funçõezinhas com que a gente brinca. E o rotacional ele faz exatamente isso, quer dizer, ele inclui isso. É claro, a gente já sabe, né, que esse teste aqui não é conclusivo. Se você pegar o professor de física desprevenido e perguntar para ele, já falei, perguntar para ele se o rotacional é zero, então o campo é conservativo, ele vai dizer que é. Mas como a gente já viu, isso é uma coisa local. Aliás, vou mostrar por que localmente é verdade. O teorema agora nos permite dizer. Primeiro, está claro o que o teorema diz, quer dizer, o nosso experimento chegou a isso. Está claro que também eu inventei esse cara, o experimento não deu isso, ele deu uma forma bilinear alternada. Mas como eu olhei para a forma bilinear alternada e disse, eu não sei o que é isso, eu olhei de outro jeito e disse, isso aqui é um vetor. E aí eu chamei de rotacional. Isso vai ter um custo psicológico altíssimo, porque quando a gente passar para dimensões maiores, a gente vai ter que trabalhar com formas alternadas e vamos dizer, esse conforto de estar no mundo dos vetores vai ter que ser abandonado de alguma maneira. Então, entendido isso assim, nós podemos colocar a seguinte questão. F de ômega em R3, vamos botar C1, generosamente aqui, C1. O ômega é um aberto, esse cara daqui é um aberto em R3. E suponha que você tem rotacional de F igual a zero em ômega. Pergunta, isso aqui implica F conservativo? Vou botar assim. Entendido o seguinte, o que é F ser conservativo? Existe F de ômega em R, tal que gradiente de F igual a F em ômega.
Tá? Então, resposta do matemático, não. Resposta do físico, sim. Depois o matemático e o físico conversam e se entendem que é um sim, mas condicionalmente. O que acontece? Exemplo. Vamos pegar aquela forma de variação de ângulo, que era no plano, e vamos botar ela no espaço. Vamos fazer ômega igual a R3 menos o eixo OZ, que corresponde a x e y iguais a zero, né? Quer dizer, isso aqui é igual ao conjunto dos x, y, z, pertencentes a R3, tais que x2 mais y2 diferente de zero. E aí a gente vai fazer f de ômega em R3, que vai ser o seguinte, né? Vai pegar x, y, z e vai levar em, vamos botar aqui 1 sobre x2 mais y2, menos y, x, 0. Isso aqui é uma adaptação para R3 daquela forma de variação de ângulo. Aquele campo que, quando a gente fazia a integral de linha dele no plano, media a variação de ângulo da curva. Quer dizer, aqui, ó, pensa aqui o eixo OZ aqui assim, aí você tem a curva fechada C, fazendo isso, dando duas voltas, né? Aqui, vamos dizer, aqui está o X, OX, OY, OZ, assim. Então, você está dando duas voltas em torno... vamos dizer, se você olhar essa curva, projetar no plano, porque, na verdade, a terceira componente dela não vai contar. Então, você projeta ela no plano e olha quantas voltas ela dá em torno da origem. Então, nesse caso aqui, se essa curva é C, integral sobre C de F é igual a 4π. Mas ela é uma curva fechada. Então, a gente tem uma curva fechada. Tá? Vamos criar uma curva assim. Maneira mais simples é fazer o seguinte, né? C de 0, 2π em R3 menos o eixo OZ, em ômega, né? Já que já tem nome, de R3, de 0, 2π em ômega, que vai levar T em cosseno de 2t, seno de 2t, e aqui a gente pode esnobar, fazer o que a gente quiser, né? Aqui a gente pode botar E elevado a t menos, sei lá, T2 sobre T2 mais 1. Então, na hora que a gente fizer a conta, se a gente fizer isso aqui, o que acontece? Ela precisa fechar, né? Tem um problema aqui. Eu preciso que em zero ela valha. Não vai ficar tão simples assim. Eu tenho que criar uma coisa aqui que tem a mesma coisa em zero e a mesma coisa em 2π. Então, vamos botar aqui para... Porque eu quero rebolar, pô. Estou aqui na frente da câmera porque eu não posso rebolar. A aula é minha, eu quero rebolar. Pô. Então, eu vou botar aqui alguma coisa assim, E elevado. Claro que o rebolado, às vezes, né, é elevado a cosseno de
5t menos 1 sobre 1 mais seno quadrado de 3t. Acho que está bom, né? Quando eu fizer 0, isso dá uma coisa. Quando eu fizer 2π, o cosseno é o mesmo, o seno é o mesmo, dá a mesma coisa. Tá? Então, aqui fecha, aqui fecha. Então, essa é uma curva fechada. Tem uma É só para fazer o seguinte, porque para que a minha curva tenha uma terceira coordenada. Então, eu estou dando realmente uma volta em torno do eixo do Z. O que acontece? Na hora que eu fizer a integral, eu vou calcular f só nesses dois aqui e vou fazer o produto escalar com o vetor velocidade disso. O vetor velocidade vai ter uma componente aqui, mas ela vai ser multiplicada por zero. Então, na verdade, é como se eu estivesse fazendo a integral dessa função em R2 sobre essa curva em R2. E aí eu estou andando num círculo que dá 2 voltas em torno da origem, então dá 4π. Então aqui eu tenho um campo, bom, a gente tem que calcular o rotacional dele e ver que dá 0. Eu não vou fazer isso não, vocês fazem essa conta, né? Façam essa conta, dá 0. Aliás, tem uma coisa maravilhosa, se a gente realmente conseguir entender esse negócio direito até o final do curso, é absolutamente óbvio que o rotacional desse cara dá 0 sem fazer as contas. Tá? Então, vai ter um momento em que a gente vai olhar e dizer, não preciso fazer a conta, é claro que dá 0. Né? Então, aqui, a resposta é não. Então, porque tem uma curva fechada, que eu calculo a integral de linha e não dá 0, então o cara não pode ser conservativo. Tá? Mas é crucial nessa história que tem esse buraco. Né? Tem esse buraco. Esse buraco impede essa curva de virar uma curva fechada, virar um ponto, né? Dela se deformar num ponto. Aliás, você percebem que esse campo aqui, vamos dizer, quando você tira esse eixo aqui, as curvas fechadas, elas estão classificadas em famílias de curvas que se deformam umas nas outras. E cada família corresponde a um número de voltas em torno do poste. Não é como se tivesse aqui um poste, ou aquele negócio daquelas boates que as mulheres ficam dançando, assim, já foi uma vez com a minha mulher, inclusive. E tá lá, né? Aí você pode amarrar sei lá, fazer uma corda, enrolar e tal, dar um nó aqui, e ela está dando 3 voltas. E não adianta, você deforma, ela vira outra curva que está dando 3 voltas. Ela não pode passar a dar 2 voltas ou nenhuma volta sem atravessar o poste. Então, esse campo aqui, ele mede exatamente esse número de voltas. Então, 2 curvas que se deformam uma na outra, elas dão o mesmo número de voltas. Isso tem a ver com o nosso teorema. Porque o que é uma curva? Então, está entendido o exemplo? Vou apagar para fazer umas figurinhas. Olha só, o que é uma curva se deformar em outra? Uma curva fechada se deformar em outra? Você pode pegar essa curva aqui, assim, e ela pode se deformar em essa assim, né? Você vai fazendo curvinhas assim, tal, até ela virar essa. Desde que não tenha nenhum buraco aqui no meio. Se tiver um buraco aqui, não tem problema, porque você deforma nessa sem passar pelo buraco. Isso a gente chama de uma homotopia de caminhos fechados. Quer dizer, você tem aqui a curva C0, a curva C1, né? C0 e C1 são curvas de AB no aberto ômega, com
C0 de A igual a C0 de B e C1 de A igual a C1 de B. Aí você cria uma homotopia. O que é uma homotopia? É criar uma família de curvas CS, de AB em ômega, também de classe C1, tais que CS de A igual a CS de B. Com S variando de 0 a 1. De maneira que quando S for 0, você está na curva C0, e quando S for 1, você está na curva C1. Isso tudo variando continuamente em S. A maneira mais simples de fazer isso é dizer, ó, eu vou criar uma função H de 0,1 vezes AB em ômega de classe C1. Na verdade, tudo isso pode ser só contínuo, mas vamos botar C1, que a cada par ST me associa H de ST. O que é a minha hipótese? É que para cada S eu tenho H de SA igual a H de SB para todo S pertencente a 0,1. É como se eu fizesse um cilindro. Como se eu fizesse um cilindro assim, né? Ah, quer dizer, o 0 e o 1 emendam aqui. 0 igual a 1. A gente está mais acostumado com o 0 igual a 2π. Tá? Mas é isso. Você emendou aliás, não é o 0 igual a 1, é o A, que é igual a B. Né? Tá? Quer dizer, o A e o B são como se fossem o mesmo cara. Ainda tem o giz aqui. Vou trocar de giz. Então, o A e o B é como se fosse o mesmo cara para todas as curvas. Então, elas são fechadas o tempo todo. Então, você tem uma curva fechada que vai andando, andando, ela começa na posição C0 e termina na posição C1. Pode ser assim no espaço, né? Tum. O que acontece? Isso aqui é uma função elegível para o teorema de Stokes. Então, ó, suponha o seguinte agora. Suponha que o nosso F, né, eu vou pensar isso como parametrizando a superfície. Então, eu posso, pensando H como sendo a minha superfície, eu posso dizer que o nosso teorema diz o seguinte, que a integral sobre o bordo de H de F é igual à integral sobre H do rotacional de F. Tá? Chamando de H a superfície parametrizada por H. Bom, a nossa hipótese é que esse cara daqui é 0. Vou botar um DS. Isso daqui, esse cara é 0. Então, esse lado de cá é 0. Agora, olha só, quando eu começo aqui, né, C0 de A igual a C0 de B, C1 de A igual a C1 de B. Então, pega o C0 de A até o C1 de A e faz o S variar de 0 a 1. Esses caras daqui, esse cara daqui é o CS de A, que por hipótese é igual ao C1, ao CS de B. Isso aqui descreve uma curva aqui. Que se fossem duas, se não tivesse a hipótese de ser fechadas, uma seria uma curva, a outra seria a outra. Só que elas são a mesma curva. Na hora que eu faço essa conta aqui no bordo,
o bordo da minha H, né? Imagina que a minha H, vamos dizer, a minha H normalmente seria uma coisa assim, né? Aqui teria a curva C0, aqui a curva C1. Elas são contadas assim, né? Essa, aliás, na verdade vamos fazer a figura usual, C0, C1, essa é contada assim, essa assim. E aqui teria a curva correspondente a variar S com A fixo. Quer dizer, variar S e aí variar com A fixo. Vou chamar ela de CA, meio mal assim, porque... E aqui seria a CB. Aqui teria o CS de A e o CS de B. Então elas seriam assim, né? Uma assim e a outra assim. O que eu faço com essa hipótese é emendar as duas. Tá? No plano fica assim, mas se for no espaço, eu formo tipo um cilindro. Quer dizer, as duas curvas estão aqui, é a costura aqui. Uma para um lado e outra para o outro. Então elas se cancelam. Então aqui, as 4 integrais aqui são só 2. Isso daqui é igual a integral sobre C1 de f menos a integral sobre C0 de f. Então nós temos aqui uma consequência maravilhosa do nosso teorema. Porque essa integral aqui, imagina, isso aqui pode ser, essas curvas podem ser ultra complicadas. Né? Eu faço desenho simplesinho, mas eu posso fazer coisas bem complicadas, curvas fechadas bem complicadas, fazer uma superfície bem complicada, de maneira que eu não consigo nem saber que porcaria é essa daqui. Mas se o rotacional é zero, não importa quão complicada seja essa coisa que eu fiz aqui, isso é zero. E isso está me dizendo que a integral de linha não varia. Quer dizer que se eu posso deformar uma curva fechada em outra curva fechada dentro de ômega, e o rotacional é zero, então a integral de linha não varia. E acontece o seguinte, se o meu ômega não tiver nenhum buraco, nenhum tipo tirado aquele cano, né? Se eu tirei o cano, se não tem o cano na sala, eu posso pegar uma curva fechada e deformar ela numa curva que se restringe a um ponto. Uma curva parametrizada, mas que na verdade está parada ali. E se ela está parada, a derivada é sempre zero e a integral de linha sobre ela, de qualquer coisa sobre ela, é zero. Então, se por acaso o meu aberto ômega não tem nenhum problema para eu pegar uma curva C fechada e deformar ela num ponto P, quer dizer, eu vou fazendo isso assim, isso assim, isso assim, até ela virar o ponto P, então, com essa hipótese aqui, a integral de f sobre C é zero. Então, significa que isso aqui não é verdade em geral, mas o problema estava no fato de que aquele campo que eu defini, ele só podia ser definido no R3 menos uma reta. E quando eu tiro uma reta de R3, eu proíbo toda uma classe de curvas fechadas, honestas, trabalhadoras, pagadoras de seus impostos e tudo. Pagadoras de seus impostos, essa parte é complicada ainda para as pessoas honestas da nossa sociedade. Né? Todas elas foram excluídas. Assim, excluídas no sentido de que elas não podem mais se deformar em um ponto.
Então eu não posso fazer esse raciocínio para elas, e aí eu não posso mais garantir que a integral de linha de f sobre elas dá zero. Mas se o meu domínio ômega, por exemplo, se eu pegasse, em vez de pegar o R3 menos o eixo do Z, eu pegasse só os caras que têm as 3 coordenadas positivas, eu estaria com o primeiro octante aberto, e ali qualquer curva fechada que eu desenhar, eu deformo num ponto. Então ali, o nosso campo, não só aquele, como qualquer um que tem rotacional igual a zero, vai ser tal que a integral sobre qualquer curva fechada vai ser zero e, portanto, vai ser conservativo. Esses abertos, em que qualquer curva fechada se deforma em um ponto, são chamados simplesmente conexos. E repara, apareceu agora uma relação entre um problema de análise, um problema de cálculo, um problema envolvendo derivadas e tal, e questões topológicas. Né? Questão, tem buraco ou não tem buraco? Então, aqui, a resposta disso daqui passa a ser a seguinte, né? Sim, se ômega for simplesmente conexo. Ou seja, qualquer curva fechada pode ser deformada num ponto. Tá? Quer dizer, significaria ter isso daqui, significaria o seguinte: para toda C de AB em ômega, vou botar aqui C1 com C de A igual a C de B, existe H assim, com isso daqui, tal que, digamos, C H de 0, T é sempre igual a um certo ponto P fixo, e H de 1T é igual a C de T. Tá? Quer dizer, eu posso sempre fazer uma homotopia em que, aqui tanto faz, no tempo 0 ou no tempo 1 eu estou num ponto, e no tempo 1 ou no tempo 0 eu estou na curva C. E é uma homotopia de curvas fechadas. Porque isso vai me garantir, aplicando, né? Nesse caso aqui, a C1 vai ser a C, quer dizer, isso aqui vai ser igual à integral de F sobre C, e essa daqui vai dar zero, porque esse cara corresponde a um ponto fixo. Tá legal? Isso ainda é mais, mais poderoso, né? Porque isso também está dizendo que se, agora independente disso existir, está dizendo que se você tem o rotacional igual a zero, então, se você tem duas curvas fechadas que se deformam uma na outra, a integral não muda. Isso, vamos dizer, se eu voltar lá no teorema fundamental da álgebra, lembra que a demonstração do teorema fundamental da álgebra, né, vamos pensar assim, P, polinômio não constante a coeficientes complexos.
Então eu estou procurando saber se esse cara, eu quero mostrar que esse cara tem uma raiz. Então eu pego e olho para ele como uma função de C em C. Está aqui C, aqui C. E eu olho P assim. E aí eu faço o seguinte, ó, eu pego aqui a origem e vou fazendo círculozinhos de centro na origem. Bom, vou supor que P de 0 não é 0, porque se P de 0 for 0, eu já tenho uma raiz. Então, P de 0 dá um ponto aqui. Aí, na medida que eu vou aumentando isso, eu vou criando curvinhas aqui assim, né? Faltou uma, né? Digamos que eu vou pá, e que né? Essa vai nessa, essa vai nessa, essa vai nessa, essa vai nessa, e essa aqui vai nessa. Aqui está a origem. Olha só, a minha ideia é o quê? Que quando eu deformo uma curva aqui, o número de voltas que ela dá em torno da origem só pode mudar se eu passar pela origem. Então, se eu não vi, vamos dizer, eu mostro para você essa figura aqui. Você não viu, você não está vendo aqui nenhum cara que foi levado aqui. Mas você diz, olha, quando andou daqui para cá, eu estava com uma curva que dava 0 voltas em torno da origem, passei por uma curva que está dando uma volta em torno da origem, então passou. Tem um cara aqui nessa faixa, não adianta negar, mentir para mim que você viu, a compor ficou lá olhando e não... Não, tem um cara aqui que foi levado em 0. Certo? Vocês terão ainda no futuro a oportunidade de ensinar isso para as crianças de 10 anos, porque qualquer criança de 10 anos vai entender isso. Desenho animado. Bom, mas se eu quiser dar uma solidez a esse argumento, eu vejo, bom, mas eu não defini esse número de voltas. Né? Mas eu sei que esse número de voltas é dado por uma integral. Que é exatamente daquele nosso campo que eu tinha dado como exemplo ali. Quer dizer, se eu pegar o campo F, essa conta eu fiz tudo em R3, mas vale em R2 também, né? Quer dizer, se eu fizer F de XY igual a 1 sobre X2 mais Y2 menos YX, isso está definido em R2 menos a origem. Então, se eu tiver curvas fechadas, e ele, vamos dizer, esse cara aqui tem, digamos assim, o rotacional de F igual a 0. Embora eu tenha definido em R3, é fácil adaptar para R2. Então, se eu deformo curvas fechadas aqui, sem passar por aqui, eu estou deformando no domínio de F. Quer dizer, F vai de R2 menos 0, 0 em R2. Então, a minha integral de linha, sobre C de F, me dá, vamos dizer, vou botar assim, 1 sobre 2π, dá um número inteiro que é o número de voltas. Dá trabalho mostrar que é um número inteiro, mas eu não preciso mostrar que dá um número inteiro. Eu só preciso mostrar, né, no caso do meu polinômio, que isso daqui, vamos dizer, se a minha curva não, vamos dizer, olhando para a minha curva, esse negócio assim, quando eu faço, digamos que eu vou chamar essa curva aqui de CR. CR é a curva correspondente aqui, sem CR. Isso aqui é o raio R. Essa curva CR, eu só tenho que mostrar que esse número aqui, bom, com certeza ele começa a 0. Então ele tem que ter 0 sempre. Se não passar por aqui, tem que ser 0 sempre, porque o rotacional desse negócio é 0.
Então, eu só tenho que mostrar que para R grande, esse número não é zero. E a demonstração é uma nova aplicação desse teorema, porque é o seguinte, eu sempre posso olhar o meu polinômio assim, ó, como z elevado a n mais uma coisa, de grau n menos 1, no máximo. Quando R é grande, esse cara é muito maior, e esse é pequeno. Quando R é grande, um circulão grandão, esse cara daqui, se eu olhasse só para esse daqui, eu teria uma curva dando n voltas aqui em torno da origem. E esse cara, para R grande, esse cara daqui é pequenininho em relação a esse. Vamos chamar esse aqui de Q de Z. Então, esse aqui é o Z elevado a N, e o Q de Z é esse vetorzinho pequeno aqui. Eu posso deformar. Então, a minha curva, na verdade, não é essa aqui. É, digamos, essa aqui. Aliás, ela tem que passar por aqui, né? Cada ponto dessa curva aqui corresponde a um ponto dessa, somado a um Q de Z. Como ele é pequenininho, se eu fizer assim, ó, Z elevado a N, vamos dizer, Z elevado a N significa que tem uma função, o Z é uma função de T. Tá? O Z é igual a R cosseno T, seno T. Aí quando eu elevo ele a N, dá R elevado a N, cosseno NT, seno NT. Ele está aqui dando N voltas. Se eu fizer, então, esse Z elevado a N mais S Q de Z, quando S é 0, eu estou aqui. Quando S é 1, eu estou aqui. E como Q não é grande a ponto de eu poder passar por aqui, eu ando daqui para cá sem passar pela origem. Então, o número de voltas que essa dá é igual ao número de voltas que essa dá. Essa, com certeza, dá N voltas. Então, essa dá N voltas também. Então, agora eu estou justificando rigorosamente, né, sem recorrer a um número de voltas que eu não defini, que para R grande, essa integral aqui vai dar N. Mesmo sem eu garantir que ela sempre dá inteira, sem me preocupar com isso, eu garanto que para R grande ela dá N. E para R pequeno ela dá 0. Se eu não passasse pela origem, usando o teorema de Stokes, eu garantiria que isso tinha que ser sempre 0. Tinha que ser constante. Não é constante, passou e pronto. Tá, isso aqui, vamos dizer, a explicação com o número de voltas é uma explicação muito mais simples, muito mais elementar, muito mais poética, mas você sempre vai dizer, não, mas peraí, como é que é esse número de voltas? Como é que define esse negócio? Como é que prova esse negócio? Aqui a gente tem uma prova usando um teorema sofisticado e tal para dizer a mesma coisa. É mais ou menos como, sei lá, você aprende o número real, né, 3,1415, não sei o que, no colégio e tal. Legal, aí depois você chega no curso de análise e o número real fica uma coisa complicadérrima e tal, mas aí você diz, não, agora está fundamentado. É a mesma coisa. Bom, então, vamos dizer, o nosso teorema de Stokes, ele tem uma motivação muito física, muito olhar campos que não são conservativos, mas ele tem, vamos dizer, implicações, tem uma carga de matemática abstrata, pura, de topologia, que é muito importante. Então, vamos dizer, mesmo que você diga, não vou ter que aprender eletromagnetismo de jeito nenhum e tal, mas tem coisas de matemática pura envolvidas nesse negócio aqui também. Então, bom, nosso desafio, apareceu uma derivada nova aqui, um rotacional, apareceu.
É um experimento. Eu preciso construir uma teoria, ainda mais que eu vou fazer a mesma coisa agora para a superfície. Vou pegar uma integral de superfície, vou fazer a superfície variar e varrer um sólido aqui e ver o que acontece aqui no meio. Deve aparecer um outro teorema, irmão desse, que é o teorema da divergência. Mas não sei se isso vai elucidar a natureza dessa derivada. Então, depois a gente vai ter que entender que porcaria de derivada é essa que está acontecendo aqui. Porque, afinal, os objetos são muito simples. Né? Um objeto, para nós, um objeto de dimensão K, é pegar um bloco em RK e usar ele, fazer a função dele em Rn. Aí você tem lá uma coisa de dimensão K em Rn. Então, você tem caras aí, tem que ter os integrandos que integram aí, tem que fazer as coisas variarem e aparecer uma derivada, alguma coisa aí, que a gente tem que entender melhor.